Olá, olá, olá! Eu sou a professora Vanessa e hoje vamos revisar as orações subordinadas substantivas, principalmente a objetiva indireta e a completiva nominal, que confundem porque as duas precisam de preposição. Vamos dar uma relembrada em alguns pontos. A oração subordinada substantiva, ela sempre vai fazer papel de um substantivo que está faltando na oração principal. Pode ser sujeito, pode ser objeto direto, complemento nominal, aposto ou predicativo, ok? Então, se na oração principal está faltando um desses termos essenciais, vai ser uma oração subordinada substantiva. E aí, como que você vai ver isso? Analisando a oração principal. O foco hoje da aula vai ser a completiva nominal e a objetiva indireta. Por quê? Essa é uma dúvida que tem aparecido muito nas aulas com os meus alunos, então eu trouxe esse vídeo aqui para eles poderem revisar, espero que ajude vocês também. Tanto a completiva nominal quanto a objetiva indireta as duas precisam de preposição. Quais são as preposições essenciais da língua portuguesa? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, trás. Então, são essas as 18 preposições essenciais da língua portuguesa. Então, se não tem a oração principal e depois tem um de que, em que, para que, sobre que, provavelmente você tem uma oração subordinada substantiva, e aí você tem que analisar se ela vai ser completiva nominal ou se ela vai ser objetiva indireta. E como diferenciar? Você tem que analisar na oração principal quem está pedindo aquele complemento. Se tiver um verbo transitivo indireto, então você precisa de um objeto indireto. Então você vai ter uma objetiva indireta. Agora, se tem algum complemento nominal, os complementos nominais complementam substantivo abstrato, adjetivo e advérbio. Esses são os nomes que podem precisar, dependendo do contexto, de um complemento. Então, se a frase, a oração principal, terminou com um desses três aqui, provavelmente, se você tiver um de que, ou em que, ou para que, depois desse termo, você vai ter uma completiva nominal. Então, você tem que analisar se quem está pedindo o complemento. É o verbo transitivo indireto ou se é um nome, ou seja, um adjetivo, um substantivo abstrato ou um advérbio. Deixa eu mostrar alguns exemplos aqui que eu preparei para facilitar. Muito bem. Bora lá. Então, alguns exemplos aqui. Deixa eu já direto aqui para a objetiva indireta. Então, lembro-me de que tu me amavas. Olha que poético. Que triste, né? Também não deixa de amar. Mas, enfim. Então, o lembro-me é a oração principal. Você se lembra de quê? Então, de que tu me amavas está complementando o verbo lembrar. Então, por isso que é uma objetiva indireta. Agora olha a completiva nominal. Deixa eu dar um exemplo aqui. Tenho necessidade de que me elogiem. Aquela coisa, né? Preciso de confete, quero biscoito. Então, tenho, verbo transitivo direto, tenho o quê? Necessidade é o objeto direto e necessidade é um substantivo abstrato. Então, tem necessidade do quê? Então, como gera essa pergunta, esse de que me elogiem complementa esse necessidade, que é um substantivo abstrato. É isso. Então, você precisa só prestar atenção nas classes das palavras, né, para poder identificar, e na análise sintática do período simples, porque o que estiver faltando na oração principal é a sua classificação da subordinada substantiva. Tá bom? Só para dar uma revisada geral. Subjetiva. Então, ela pode ser, depois, geralmente você vai ter o verbo de ligação, um predicativo do sujeito, e aí depois você vai ter a oração que serve de subjetiva. A objetiva direta, você vai ter verbo transitivo direto, aí você vai ter em seguida o que, ou depois de um advérbio, enfim, vai ter complementando aquele verbo, e vai ter a oração, né, o que é alguma coisa, e vai fazer o papel de objeto direto. A objetiva indireta sempre vai ter a preposição e vai estar relacionada ao verbo, que é transitivo indireto. A completiva nominal complementa um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Então, vai ter o de que, para que, o em que, e depois de um nome, né, que é substantivo, adjetivo ou advérbio. Tem a predicativa, que é meio que o contrário da subjetiva, então você vai ter o sujeito, você vai ter o verbo de ligação, e obrigatoriamente depois do verbo de ligação, você vai ter o que, alguma coisa que vai servir de caracterização do sujeito. Então, é essa estrutura da predicativa. E a última que falta, que é o sucesso, a positiva. Se tiver 2 pontos, vírgula, travessão, e estiver complementando, explicando algo
terminou ali a oração principal, vai ser uma positiva, ok? Tem aula aqui, tem vídeo explicando. Se você ficou com dúvida em alguma coisa, me manda para poder te ajudar. Quem é meu aluno vai receber o resumo com todas as explicações, 2 exercícios dinâmicos e mais um exercício para treinar a escrita. Me mandem as dúvidas lá no WhatsApp para poder te ajudar, explicar, complementar o que a gente falou na nossa aula ao vivo e mais o vídeo. E se você não é meu aluno, vem para o clã, entre em contato, eu vou deixar as informações aqui na descrição, tá bom? Até mais, pessoal!